Nosso bom dia. Ontem a gente trouxe aqui uma convidada, escritora, para falar sobre o livro dela e foi assim muito legal. Até ontem à noite ainda estava repercutindo o bate-papo que a gente teve aqui. Eu fiquei extremamente feliz com várias pessoas que assistiram, pessoas conhecidas, pessoas que de uma certa forma fazem parte do meu ciclo de amizade, mas também outras pessoas que assistem também o nosso programa e eu fiquei extremamente feliz. Nossa, Bruno, como é bom falar de inclusão. Como é bom a gente poder saber que as pessoas, ela tem uma história para contar. Você imagina, ela impactou, principalmente para essas pessoas que eu estava conversando, porque ela falou que tem 56 anos. E nesses 56 anos, ela disse que a vida dela começou há 2 anos atrás. Tudo por falta de inclusão. Uma inclusão verdadeira, onde as pessoas possam ter um olhar diferenciado e entender que o outro está passando por alguma situação e que ele precisa de um cuidado, que ele precisa de um zelo, que ele precisa da paciência que muitas vezes nos falta. Porque eu falo, não é só porque como eu sou comunicadora, eu vou falar só com quem está do outro lado, eu falo com a gente mesmo. Essa falta muitas vezes de paciência, essa vontade de querer chegar logo para resolver as situações, é que você se atropela e deixa de fazer a inclusão. E eu tô falando isso porque hoje nós vamos receber a Ana Kaline Barbosa, que também é escritora e é também bacharel em Direito. E ela vem trazendo um livro que fala, o livro se chama Acrópole, a elevação interior. E a gente sabe que existe uma organização internacional sem fins lucrativos e que, de uma certa forma, promove esse desenvolvimento humano através de uma filosofia. E é de uma filosofia e de uma cultura e do próprio voluntariado. E a gente sabe que é muito interessante a gente falar sobre assuntos e ver uma jovem maravilhosa como essa que se encontra aqui no estúdio e que vai falar um pouco do livro dela. E eu fico tão feliz quando eu vejo escritores... As pessoas não têm noção que aqui dentro do nosso estado, da nossa capital, nós temos muitos jovens que muitas vezes não estão com a sua mente preparada para muita coisa, mas tem muita gente linda, muita gente se preparando para uma geração diferenciada. Por isso, se eu fosse você, entrava no nível destes jovens maravilhosos escritores que estão se destacando e que vai ser o diferencial, acredito, de uma geração que precisa de pessoas mais bem preparadas, pessoas que tenham noção do passado, mas que tenham noção do presente também. Estou muito feliz de te receber aqui. Estou muito feliz por estar aqui. Seja bem-vinda, tá bom? Obrigada. Queria que você me falasse um pouco de você, por que se aprofundar nesse assunto de uma certa forma, a gente até imagina, mas eu queria que você falasse um pouquinho de você e logo em seguida do livro. Eu sou bacharel em Direito, como você falou, mas eu também sou filósofa. Olha só. Há mais de 7 anos, por essa organização internacional que você E apaixonada comentou. pelo que eu tô vendo, né? Porque para fazer um livro, acredito eu que você tenha se aprofundado grandemente. Sim, o que eu percebi é que com a filosofia, né, é que as pessoas elas estão ansiando cada vez mais por encontrar a si mesmas. Sim. Porque nós estamos numa sociedade que é tudo muito rápido, como você mesmo comentou agora há pouco, que as pessoas querem tudo para ontem e elas ficam se lastimando de que não tem tempo, mas na verdade elas não param para entender que elas têm que arrumar tempo para elas mesmas, senão ninguém vai fazer isso. Muito bom isso que você fala. Nesse exato momento, quem captar a tua fala e puder absorver essa fala e colocar ela em prática, vai entender que está deixando passar muita coisa que o planeta está mostrando, que nós temos ainda de vida, de qualidade e que tem como as pessoas mudarem através dessa própria filosofia, através dessa própria cultura que não é de hoje, né? Exatamente, porque a filosofia ela resgata esse olhar, se você conseguir ver o belo por trás das coisas e por trás do seu próprio dia a dia. Então a filosofia, eu costumo dizer que ela resgata a você mesmo. Ela te traz para ser senhor de si mesmo. É você conseguir trazer para suas mãos as rédeas da sua vida. Parar de reclamar, parar de colocar a culpa no outro e realmente se responsabilizar pelas suas escolhas. Você acredita, Ana Kaline, que a gente vê muitas pessoas, inclusive ainda ontem eu fiz uma mensagem, coloquei uma foto minha, eu mesma fiz aquela mensagem e achei interessante colocar. E isso que você está falando, que eu fui me aprofundar um pouco mais sobre o que você fez no seu livro, eu percebi justamente isso,
que as pessoas, elas estão tão incomodadas com o que o outro pensa a respeito delas e elas não percebem que elas mesmo é que estão realmente levando essa informação para o outro. Exatamente. E elas não percebem que enquanto o outro pensa sobre você, ele esquece de pensar sobre ele. E é justamente sobre ele que ele muitas vezes está pensando no outro. Parece loucura, mas é uma realidade. E isso que você fala me faz recuar, pensar e dizer, nossa, para que tanto desgaste se a gente sabe que é um processo? Exatamente. E quando você se preocupa muito com a opinião alheia, não quer dizer que você não vai pedir uma opinião para alguém que importa para você. Se preocupar, exatamente. Deve, pedir né? ajuda também. Sim. É um sinal de força. Sim. Mas quando você se preocupa demais, tenta se encaixar demais na opinião alheia, você dá um poder para aquela pessoa gerir a sua vida que é imenso. Até dela te conhecer, quando na verdade ela não deveria nem saber tanto quem é você, assim. Né? Exato. Você tem que ter esse discernimento de conseguir fincar as suas escolhas dentro de você, naquilo que é eterno, digamos assim, naquilo que é atemporal, para você ter a força interior necessária para aquilo que acontecer ao seu redor não te afetar tanto. Nossa, inclusive, gente, ela vai falar desse livro dela, né? E eu tenho algumas informações aqui suas. Ela começou, na verdade, pela poesia, não é isso? Foi. E hoje ela mergulha em vários outros gêneros literários. E eu queria que você me falasse um pouquinho desses gêneros literários para eu nem precisar falar. Apesar de você ser o que você falou, também é especialista em perícia criminal, especialista em docência superior, criminóloga em formação e filósofa. Olha como ela foi humilde. Ela não deu todas as informações não, mas a gente passa para vocês. E ela é ganhadora, gente, de vários prêmios internacionais, como o Prêmio Ibero-Americano do Ouro Argentino 2024 e o Festival Português de Arte e Cultura de 2025. Eu estou conversando, gente, com uma jovem maravilhosa. E ela é membro da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil e da União Brasileira de Escritores, além de ser doutora, né? Além de ser doutora honoris causa em filosofia. Mulher tá completona e tem essa sensibilidade de perceber e analisar o outro e a si mesma, né? Eu acredito. Eu aprendi a ter essa Nossa, sensibilidade. O que te fez ter essa sensibilidade? Por mais que você seja uma estudiosa. Foi quando o meu corpo começou a dar sinais por conta da ansiedade. Tive essa curiosidade, porque tem situações que você tem autocontrole. Tem outras que você não consegue ter esse autocontrole, né? O teu corpo responde. Sim. Por mais que você queira, por mais que você batalhe, mas você encontra de uma certa forma a dificuldade. E eu acho muito bom você falar sobre isso. Para que o ser humano veja que não é tão simples assim, mas ao mesmo tempo pode ser. Exatamente. Às vezes, você recalca tanto o que você sente, você esconde porque o seu dia a dia necessita que você seja célere, que você resolva as coisas no passe de mágica, digamos assim, mas você esquece que é um ser humano. E você recalca, e eu fiz isso, eu passei por isso. Eu fiquei escondendo tanto os meus próprios sentimentos, porque eu tinha que ser forte em um determinado momento da minha vida, que o meu corpo, ele reagiu. Então ele reagiu como? Com ansiedade. Nossa. Com taquicardia, aquela sensação de morte. E foi um momento que eu procurei ajuda, claro, psicológica, psiquiátrica, mas a filosofia foi fundamental na minha vida nesse momento. Eu vou tocar num assunto com você, porque eu não posso perder a oportunidade que eu tenho de estar como uma pessoa como você, preparada nos estudos e, obviamente, uma mulher que está enxergando muita coisa, até porque, diante desse lado seu, especialista em perícia criminal, e entendendo a filosofia, partindo para a cultura, esse trabalho voluntário, esse outro lado internacional, vendo o mundo de primeiro mundo, porque a gente não é um país de primeiro mundo, e isso me preocupa muito porque nós acabamos seguindo regras e modinhas e no final da história já tem muita gente fora, em outros países, desistindo dessas modas já há muito tempo. E isso me preocupa, porque agora é que está chegando para muita gente e as pessoas acham tudo muito lindo. E isso para mim me preocupa. Eu queria que você, antes de falar do seu livro que nós vamos falar, eu queria que você falasse um pouco do que você acha que está acontecendo com a nossa sociedade brasileira. Principalmente os nossos jovens, e não
naquela história de culpar os nossos jovens, mas tentar ajudar as pessoas que educam esses jovens. Porque eu acho que mais do que falar dessa nova geração, nós precisamos falar daquela geração que está ali no meio. Antes teve a nossa, dos nossos pais, a gente ficou no meio e tem os dos nossos filhos. E aí vem os nossos netos e isso me preocupa, porque a gente fala muito dessa nova geração, mas eu estava raciocinando alguns dias, de ontem para trás, que não é bem assim. O que você enxerga em tudo isso? Eu enxergo, é uma palestra que eu tenho que chama Como Ser Senhor de Si Mesmo. Sim. As pessoas estão perdendo elas mesmas. Esse é o grande problema. Porque antes de você educar, antes de você ser um profissional de qualquer estirpe, em qualquer área, se você não for senhor de si mesmo, se você não controlar a si mesmo, se você não conhecer a si mesmo, não tem como você repassar nenhum tipo de ensinamento, porque você vai ser influenciável, você vai sucumbir às modinhas e é isso que você vai repassar. Porque o que fica ao longo da história, nós vemos ao longo da vida de grandes mestres que passaram pela humanidade, são seus exemplos, não tanto as suas falas. Eles nem se preocupavam em escrever muitas vezes, seus discípulos faziam isso. Por quê? Porque eles se preocupavam em viver. E o sentir é diferente de falar. O sentir é diferente. A gente fala muito, mas na prática não funciona sempre da forma como a gente fala. A mente, o coração, a boca tá cheia. E quando você abre para falar, aquilo vira uma verdade, né? Exatamente. É o que nós chamamos na filosofia de conhecimento acumulado morto. Porque hoje em dia nós temos tanto conhecimento, né, de várias formas, nós acumulamos tantas informações, só que aquelas informações não são colocadas em prática. Quando você não coloca o conhecimento em prática para melhorar a si mesmo e melhorar o seu entorno, ele nunca vai se tornar sabedoria. Nossa. Ele vai ser morto. Olha, eu acho que eu tenho que pegar uma data para você e trazer outros profissionais para que a gente possa falar sobre esse assunto até o final do ano. E eu já quero ter você como minha convidada, pode ser? Será um prazer. Tá? Pra gente falar sobre esse assunto, não posso te perder de vista. Vamos falar do teu livro maravilhoso que você trouxe, mais uma escritora que faz a diferença e que de uma certa forma vai ajudar a sociedade. Eu queria que você me falasse do teu livro e a partir do momento que você pôde parar para se olhar, para se ver, eu queria muito que você pudesse falar o que tem nesse livro e o que você encontrou. Pelo menos um pouco do que você pode passar para quem está em casa e que te ajudou? O Acrópole é bem interessante, porque o Acrópole nasceu em 2023. Sim. Antes eu escrevia só suspense, terror, enfim. Eu não me via muito competente para escrever um livro de filosofia, sim, apesar de já estar há muito tempo na filosofia. Uhum. E uma amiga me fez ter esse start. Você pode, você já deu palestras, escreve esse livro. E ele veio à minha cabeça. Eu costumo dizer que os meus livros, eles simplesmente nascem, eles que mandam, não sou eu, eles vêm quando eles querem vir. Então o Acrópole é interessante porque ele foi lançado em 2023, mas agora as pessoas estão descobrindo o Acrópole de uma maneira muito bonita. Uhum. Porque ele é um livro, eu costumo dizer que ele é um livro oráculo, digamos assim, ele é um amigo mesmo. Porque ele te dá respostas para questões difíceis da vida de uma maneira simples. Porque esse é o meu objetivo, é levar a filosofia para ela ser aplicada na vida das pessoas de uma maneira simples, que todo mundo possa entender. Então você não tem que ser versado em latim, em grego, não tem que ser universitário, nada. Você tem que ser apenas humano, para você conseguir entender o que está nesse livro. Porque esse livro fala de humanidade, é de ser humano para ser humano. Você disse que ele foi feito em 2023, mas você acredita que esse tempo que ele ficou ali na dele, de uma certa forma, foi para acontecer realmente agora e havia essa necessidade de acontecer nesse momento? Eu imagino que sim. Eu costumo pensar, eu gosto de pensar que tudo na vida tem o seu momento. A hora certa, a hora, né, certa de tocar mais corações, digamos assim. Então, antes que o Acrópole ele virasse esse boom, eu agradeço muito os meus leitores, eu fiquei com as minhas palestras gratuitas, mesmo batendo na mesma tecla que eu faço até hoje, as minhas palestras gratuitas, às vezes para muita gente, às vezes para poucas pessoas. Uhum. Mas quando eu toco o coração, pelo menos de uma pessoa dentro da filosofia, eu já fico muito feliz. Então eu continuo com essas palestras. E o Acrópole, eu acho que as pessoas foram conhecendo justamente por conta disso. Porque as minhas palestras, elas são mais simples, tem um linguajar que as pessoas conseguem entender, mas ao mesmo tempo é profunda, porque a filosofia traz ensinamentos muito profundos. E o Acrópole
tem essa vibe. Então as pessoas foram migrando, digamos assim, querendo conhecer mais. Muito bom. Teve uma parte aqui que eu acabei abrindo que diz o seguinte: Ana e o amor. Sobre a capacidade de dizer eu te amo sem dizer eu te amo. Né? E eu achei interessante porque nós estamos vivendo uma sociedade que fala muito e que na prática não sente. E não ouve. Não ouve. Parece que entra e não passa para o outro lado para sair também, né? Parece Exatamente. que ela, antes de entrar, ela já vai embora. Exatamente. Na filosofia também nós temos um termo que é mais pelo lado oriental, indiano, de que nós temos que nos espelhar no elefante. Que ele tem orelhas para escutar muito e a boca pequena para falar menos. Sim. Metaforicamente, obviamente. Mas nos espelhamos nessa sabedoria, né? De você escutar mais, de você realmente se interessar pelo outro, ter a capacidade de ver além das entrelinhas, ou entre as entrelinhas, para você poder realmente ajudar alguém que está na sua frente. Você enxergar. Hoje as pessoas apenas veem. E as pessoas sentem uma necessidade muito grande de ter que falar o que está sentindo para ver se o outro observa. Quando você, o que você falou, quando você está calado, ou quando você está bem vestido, quando você está como as pessoas querem te ver, elas nunca imaginam o que você está sentindo e nem querem imaginar. Para elas é só uma capa que favorece. Exatamente. Infelizmente, hoje as pessoas, eu costumo dizer que elas agem como máquinas, elas esqueceram do que o ser humano veio para ser, o que nós viemos para ser nessa terra, que é sermos humanos. Verdade. Né? As pessoas esquecem isso, agem como máquinas e o pior, elas esperam que os outros ajam como máquinas. Então, às vezes, elas até se incomodam quando você coloca o pé no freio e fala assim, não, agora é comigo, eu vou prestar atenção em mim, eu vou olhar para o meu interior, eu vou me cuidar melhor, eu vou cuidar melhor do meu corpo, porque ele é a casa do meu espírito, ele é a casa do que é imortal em mim, então o mínimo que eu posso fazer é a justiça que eu posso fazer para ele. Então, eu acho que o segredo é você se importar com a sua evolução. Se importe com a sua evolução. Faça o que está em suas mãos, está estoico. Faça o que está em suas mãos e deixe ir o que não está em suas mãos. Porque senão você fica perdendo tempo colocando energia naquilo que não vai para frente, naquilo que não depende de você. E que progride para o mal, né? Exato. E o que depende de você. Verdade. Eu queria, Ana Kaline, que mais uma vez você explicasse para as pessoas que estão assistindo o nosso programa, que você pudesse orientar as pessoas, elas que têm interesse de conhecer o seu livro e, ao mesmo tempo, aquelas pessoas que têm interesse de te levar para as palestras. O meu livro, ele está em todas as grandes livrarias da cidade, Sim. também pela Amazon. E as minhas palestras, por exemplo, posso dizer uma que Fica vai ter à vontade. Agora, no final de semana, dia 11, eu vou fazer uma palestra gratuita lá na livraria Entre Livros. Olha que legal. Inclusive, podemos mostrar o livro aí na telinha, que eu já vi que o Diógenes tem, né, Diógenes? Amei. E mostrar para quem está assistindo. Pronto, parabéns. Mostrar para quem está aí assistindo o nosso programa, as pessoas que tiverem interesse. Só lembrando mais uma vez lá na livraria Entre Livros. A partir de que horas? A partir de 5h30 da tarde. 5h30 da tarde. Eu queria que você deixasse algo ou do teu livro ou até mesmo de você para os nossos pais, para os nossos jovens, algo que você sabe que pode somar para a humanidade. Aprenda a se autodeterminar. Porque quando você se autodetermina, você sabe quem é, você tem esse interior forte. É como uma árvore que tem raízes bem profundas. Por mais que o vento seja forte do lado de fora, ela não vai sucumbir, ela não vai cair. Então, conheça a si mesmo, jovem. Não tenha medo de ser você mesmo. Não tenha medo de querer melhorar. Não tenha medo de querer evoluir. E não tenha medo que as pessoas vão achar estranho. Não importa. O ser humano, ele é um sujeito sociável. Nós precisamos de outras pessoas, precisamos. Mas a evolução, ela é individual. Quando você demonstra, quando você mostra quem você é de verdade, você encontra ajuda também. Exato. É nesse momento que você encontra ajuda. Às vezes teu pai, tua mãe, teus irmãos não estão sabendo o que está acontecendo dentro de você. E quando você expõe, é um momento que você pode buscar a cura, você pode buscar, de uma certa forma, uma libertação e, ao mesmo tempo, o apoio, né? Exatamente. Pergunte, busque. Você tem que buscar fora para poder encontrar o que você já tem dentro. E o livro mostra muito isso, porque o livro conta a história da Ana, né? Só que a Ana, ela faz, às vezes, da alma humana. Então, a Ana, ao mesmo tempo que ela ensina, ela aprende. Então, isso é a vida.
aprenda e ensine, não tenha medo disso. Quero agradecer pela sua presença, tá bom? E a gente não falou, na verdade, eu expliquei, mas eu acho que é mais interessante ainda você se aprofundar antes de encerrar, né? O livro Acrópole. Mais ou menos o que acontecia do passado e que pode estar acontecendo agora no presente, que muitas pessoas descartam de lado, né? Deixam de lado. Acho que os mesmos problemas que diz respeito à humanidade, eles são atemporais, digamos assim, as mesmas dúvidas, as mesmas angústias, então são as mesmas respostas. Nós só temos que saber onde buscá-las. Tá bom. Quero agradecer pela sua presença, Eu que tá bom? agradeço. Continue aqui com a gente.